Bom, da outra vez eu não gravei o vídeo, então teve muita gente que ficou com dúvida, e aí eu perdi a porra do vivo, da live. Então, dessa vez eu tô gravando para depois colocar à disposição, e eu vou falar um pouco sobre o tão famoso curso online do Cenzão. Tá famoso o Cenzão. Bom, primeiro vou começar pelas dúvidas, que fica muito mais fácil eu começando pelas dúvidas do que pelo conteúdo. Primeira dúvida, quanto tempo o curso vai ficar à disposição? O curso vai ficar à disposição pelo menos durante um ano. Não tenho nenhum desejo de tirar ele do ar, não tem por que isso. Eu só vou tirar ele do ar quando eu achar que acabou a validade dele. Acabou a validade dele, o conteúdo dele ficou ruim e tal, eu vou atualizar. Eu estimo que isso aconteça no prazo de um ano. Então, até um ano, os vídeos vão ficar disponíveis para você lá no Hotmart. Também o pessoal que está lá no Instagram lá próprio, aula.live, também o conteúdo vai ficar lá à disposição. Não tenho pretensão de fechar aquilo ali. Então, o conteúdo vai ficar lá à disposição. Mas o acompanhamento, esse é o mais interessante. O acompanhamento mais interessante, esse vai durar 6 semanas. Essa semana eu estou começando bem soft, estou colocando o pessoal lá dentro, colocando o pessoal na turma, colocando as informações, e a partir da semana que vem eu já coloco algumas informações sobre renda fixa, alguns benchmarks aí de renda fixa, alguns produtos de renda fixa muito bons, assim, considerados não por mim, mas pelas casas de análise que eu acompanho. Então, lá no grupo do WhatsApp, o que eu vou fazer? Que é o mais interessante, né? Do meu ponto de vista. Se eu fosse assinar esse curso, eu com certeza iria optar mais pelo WhatsApp, não pelo conteúdo em si. Não que o conteúdo esteja ruim, o conteúdo está excelente. Eu peguei tudo de um livro lá e eu sempre assisto aquelas aulas para relembrar alguma coisa. Eu mesmo me assistindo para relembrar alguma coisa do livro lá do investimento do BKM, que é um livro top. Depois está lá para vocês acessarem. Vale a pena comprar, mas só quem quiser se desenvolver mais ainda. E aí, lá no grupo do WhatsApp lá, a partir da semana que vem eu já começo a colocar alguns produtos de renda fixa, para quem tem apetite à renda fixa. Se você é o medroso ou o conservador, ou quer fazer algum swing lá de tesouro direto, na semana que vem eu já começo a colocar algumas análises pertinentes a isso e falar sobre tesouro direto, falar sobre as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, coisas mais práticas, né? Nessa primeira semana para a gente entender. E aí na próxima semana a gente começa a falar, na terceira semana eu começo a colocar lá no WhatsApp também as recomendações de fundos de investimento. Até mais ou menos ano passado a gente tinha poucas casas de investimento falando sobre fundos de investimento. Aí depois que o pessoal começou, os gestores começaram a twittar lá no Twitter, twittar no Twitter, né? Lógico. Depois que eles começaram a fazer essa propaganda aí, os fundos de investimento, eles começaram a crescer e começaram a ter casas de investimento, que são pessoas que fazem isso 24 horas por dia, ganham muito bem, para fazer a análise de cada um desses fundos. Então, vou pegar esse pessoal e vou falar, o pessoal está falando mais desse fundo, isso na terceira semana. E aí a gente já está acumulando, já está falando de renda fixa, já estou colocando lá no grupo do WhatsApp coisas sobre renda fixa, falando sobre fundos imobiliários. Aí tem a semana do carnaval, é lógico que no carnaval não vai ter live, é lógico que ninguém vai fazer nada no carnaval, a gente para, né? Aí na volta a gente fala sobre fundos imobiliários. Então, novamente, aquele procedimento padrão. Tem as aulas lá sobre fundo imobiliário, tem a parte de texto. E aí lá no grupo do WhatsApp eu começo a fazer as recomendações não minhas. Mas já tem muita gente que faz esse tipo de recomendação, pessoas muito boas. E quando a gente fala de fundo imobiliário, a melhor casa de análise é a Suno, com certeza. Mas tem muita gente que tem dificuldade de entender a página da Suno.
na verdade, os relatórios da Suno, né? Eles ainda estão um pouco ralos, assim, ralos assim, no sentido de conhecimento mais didático para a população, né? Então, o meu papel aqui é mostrar como analisar essas recomendações na quarta semana. Na quinta semana, a gente fala sobre ações, e aí realmente é a parte mais, de fato, que o pessoal gosta, né, de se aventurar. E aí, por fim, na sexta semana, a gente fala sobre o mercado futuro. Mercado futuro, a gente vai gastar boa parte falando sobre day trade, porque o pessoal adora day trade. E a forma correta de você fazer day trade é com o mercado futuro. Tem muita gente que gosta de fazer com ações, mas eu não recomendo você fazer por ações, porque você amplia teu risco. Amplia o teu risco. Por exemplo, o que você tem a ver? Você vai lá fazer um day trade lá com Petrobras. Qualquer influência sobre o petróleo, ou influência política, ou alguma coisa que o Bolsonaro vai falar lá, vai afetar o preço da Petrobras e acaba que você se ferra naquele day trade. Por isso que a gente opta por fazer day trade em cima do índice, do mini índice. Do índice e do mini índice da Ibovespa, porque isso é espalhado lá em 75 empresas, não tem como aquilo ter um choque muito grande. E aí você acaba por se proteger naquele day trade. Então, quando a gente fala de day trade, a gente fala de mercado futuro. Para os mais aventureiros, a gente vai lá falar sobre o dólar. Dólar, você não vê o dólar subindo aí. Você passa aí você passa 252 dias úteis, você quase não vê o dólar subindo ou descendo com grande volatilidade. E por isso ele dá uma apimentada maior. E aí a gente fala também, na sexta semana, a gente fala sobre o hedge com opções, hedge de opções para o mercado à vista, para o mercado de ações. O que eu mais gosto de fazer, eu já fiz aqui várias vezes aqui no Instagram, não é segredo para ninguém, é fazer aquele tail hedge das ações da Petrobras. Eu compro a ação da Petrobras e faço uma put ou faço uma venda de call, já avisando a rentabilidade futura de dois contratos à frente. Então, por exemplo, eu compro a 28, que está agora, a 28 está um preço, ao meu ver, bom. Eu não estou recomendando ninguém para comprar. E aí eu já procuro um contrato de put ou uma opção de venda. Eu gosto mais de fazer uma venda de call acima de 5% sobre o valor. É meio complicado, mas quando chegar lá na sexta semana, eu espero que eu fique mais compreensível, né, nesse sentido. Bom, esse é o pacote do curso. 6 semanas. 6 semanas a gente vai fazer. Eu não quero ter um grupo grande, na verdade a gente está chegando a quase 50 e eu acho que esse é o meu limite, né? Mas eu vou deixar até sexta-feira, porque teve muita gente que pediu para eu aguardar até sexta-feira. E por que eu vou fechar sexta-feira? Essa é a segunda pergunta. Porque como eu vou fazer um acompanhamento de 6 semanas, se o cara entra no final da primeira semana, ele já perdeu uma semana. Qual que é o sentido? Entende? Então, da parte lógica, não tem como eu... Por que você não deixa aberto eternamente? Porque os 100 reais não é o curso. Eu só estou fechando a parte dos vídeos para rentabilizar ali alguma coisa, para ter algo palpável para você querer comprar. Eu sei que quando você quer vender alguma coisa, o pessoal não... É muito fugaz, assim, quando você promete acompanhamentos. Então, por isso que eu coloquei algo material, que são os vídeos. Então, a parte mais brutal disso é o acompanhamento. São as 6 semanas lá no WhatsApp e lá no canal do Instagram. Aquele próprio lá, o aula.live. Ali eu vou começar a colocar algumas coisas a partir de quarta-feira, que é importante para essa primeira etapa, algumas coisas importantes. Por exemplo, eu vou falar sobre renda e aí algumas questões importantes. Por exemplo, para você investir você precisa fazer um sacrifício. E às vezes você não está exatamente nesse momento preparado para fazer o sacrifício adequado para o teu objetivo futuro. Vinícius Neres acabou de mandar um salve aqui para mim. Esse é um dos moleques mais inteligentes lá daquela universidade católica. Um bicho fenomenal. Um abraço, meu irmão. Aí depois quando você tiver feito aquela sua... quando você virar o agente autônomo de investimento e montar o teu fundo
o teu fundo, aí você me chama que eu vou para ele, beleza? Mas não vai atrás do fundo de investimento antes de virar agente autônomo não, porra. Você precisa de experiência, cacete. Então, eu nem sei o que eu tava falando. Caralho. Bom, de toda forma, eu quero fechar o curso na sexta-feira, porque senão o cara já tá perdendo provavelmente uns 5 dias. Então, porra, eu não tô querendo, o pessoal falou, escassez não, caralho, como é que eu vou vender a parada que o mais legal é o acompanhamento de 6 semanas e o cara já perde uma semana? Essa primeira semana, beleza, mas aí como é que o cara vai começar a perder a semana lá, as recomendações de leitura lá no WhatsApp, lá pra você ver aquele produto, aí o cara vai entrar lá na segunda semana, já perdeu tudo, não faz sentido. Então, então por isso que eu vou fechar na sexta-feira. Aí depois, lá, não, vai abrir de novo, vou. Depois depois que tiver tudo certo, a gente pega uma semana de descanso aí, um mês, agora que a gente tá de boa, aí a gente abre de novo lá em maio e vai fazendo aí, vamos ver como é que vai ter o público para isso aí. Beleza? Mas as dúvidas maiores são quando é que eu vou fechar? Sexta-feira. Como é que vai funcionar o acompanhamento? Já falei aqui, o acompanhamento vai ser lá no grupo do WhatsApp. Inicialmente a gente vai colocar, de novo, repetindo, porque a live eu descobri que você tem que repetir as coisas várias vezes, porque o pessoal entra e sai aqui várias vezes. E o meu assessor aqui de marketing, se você está precisando de marketing, você vai lá, procura Gabriel. Cadê o Gabriel aqui, ó? Gabriel é o mestre mestre do marketing digital. Depois você procura ele. Ele é o cara para te ajudar. Então você tem que ficar repetindo, descobri isso agora. Então, 6 semanas, o que a gente vai fazer? Primeira semana, vamos só nos situar. Na segunda semana a gente vai colocar algumas coisas para você ler sobre renda fixa, alguns produtos que tá bombando aí nos aplicativos. Eu vou mostrar essa parte do aplicativo que é interessante. Na terceira semana, fundos imobiliários. Aí depois a gente tem o carnaval. Ninguém sobrevive no carnaval, nem eu. Então, aí depois, na quarta semana, a gente fala de fundos imobiliários, e na quinta e na sexta, ações, e vai falar sobre mercado futuro. Basicamente é isso. Então, o que você está... Se você está querendo participar, o que você vai estar participando aí nesse curso aí do Cenzão, maravilhoso Cenzão. E começou como um desafio, ninguém acreditou que eu ia fazer um negócio desse, uma loucura dessa. Mas salário de professor é complicado, né? O professor não ganha quase nada, então eu me baseei para o salário do professor. Vê só você como o pessoal de venda de curso ganha em cima. Professor de Universidade Federal, doutor, cara fodão, ele ganha aí uns R$80 a hora. R$80 a hora. Se o cara fosse professor PhD ou doutor de universidade de segunda linha, agora eu posso citar todo mundo, tô nem aí, tipo assim, faculdade de processos, não posso falar não, depois tá gravado, né? Então, de segunda linha, o cara ganha 50, 45, o cara é doutor. Se for assim, de primeira linha, tipo essas universidades, CEUB e tal, esse pessoal de primeira linha, o cara ganha aí por volta de R$70 a hora, R$68 a hora, pra você ver. E agora se você for aquele patamar supra lá de São Paulo, o cara ganha 150 conto. Então, porra, tá todo mundo... esse curso aqui tá mais do que tabelado a preço de professor universitário. Então, cara, o cara que te cobra 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, o cara tá querendo ficar rico por base de curso. Esse aqui não vai dar nada. Depois eu reúno todo mundo e a gente gasta o dinheiro todo mundo em conjunto. Mas é isso, senhores. Acho que as dúvidas principais foram essas. Eu acho que essas 2 dúvidas foram as principais. E é isso. Acho que a gente sanou. Qualquer outra dúvida eu volto durante a semana para falar sobre mais algumas dúvidas que a gente tem visto aí com frequência. Mas basicamente são essas, tá? Então, como a gente diz por aí, mas tem serva. Hoje Barros, meu grande amigo Barros, tá falando que se tem serva. Se tiver, a gente reúne, toma, promete.
hoje eu tô no whisky. Hoje, segunda-feira, não pode tomar cerveja. É proibido. Não, mas aí a gente reúne e faz um happy hour. Todo mundo. Mas vai faltar lugar, que já tem uns 50. Então vai faltar lugar, viu, Barros? A gente tem que reunir numa daquelas choperias gigantes lá do CIA. Mas é isso, senhores. As duas dúvidas que eu respondi hoje aqui foram: quanto tempo o vídeo vai ficar disponibilizado? Mais de ano. Vai ficar um ano inteiro aí. E a parte do acompanhamento, 6 semanas. 6 semanas lá no WhatsApp e lá naquele grupo fechado do Instagram. A gente vai postar essas coisas principais aí. Beleza? Renatão entrou agora, mas eu já tô indo embora. Vou trabalhar ali. Rapaziada, forte abraço. Até mais.